O que é que nós temos como projeto, como plano daqui para frente? O apóstolo Paulo, pregando aos Efésios, ele diz que precisamos remir o tempo porque os dias são maus. E cada vez mais eu vejo que o mundo está totalmente perdido, violento, desumano, onde não existe mais respeito, amor, absolutamente por ninguém. Mas nós, a Igreja do Senhor, não podemos enveredar por esse caminho, temos que ser diferentes. E para sermos diferentes, só tem uma saída, é fazer a diferença. Parece uma redundância, parece algo estranho, mas não é. Só podemos dizer que somos diferentes quando somos capazes de fazermos a diferença, não na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Essa tem sido e vai ser a minha preocupação esse ano, daqui para frente, porque precisamos de aprender através da palavra. Então, amados, nessa hora eu queria que você tirasse, não precisa você ficar de joelho, fique como você está, mas curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, para que Ele abra os nossos entendimentos, que Ele possa descortinar nessa manhã a nossa visão, e nós saímos um pouquinho do homem natural, genérico, que somos, para viver um momento espiritual em nossas vidas. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então eu queria que nessa manhã, nós, as meninas do louvor, os levitas que não pode sentar, mas que você talvez faça uma pergunta ao Senhor: Senhor, onde tem sido meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles, para eu poder me fortalecer nessa manhã? Ore ao Senhor, pergunte a Ele. A gente vem para uma Santa Ceia e não tem a dimensão do que é, no mundo espiritual, a celebração da Santa Ceia do Senhor. Fazemos de qualquer jeito, achamos que não tem importância nenhuma, e não estou dizendo que essa igreja faz, mas é o que se vê. Que importância tem isso? Qual é a finalidade do pão e do cálice? Que importância a gente pode extrair da Bíblia para nossas vidas? Ô Senhor Jesus, eu quero te louvar nessa manhã, eu quero te dar graça nesta manhã, e a palavra, Deus, que eu possa expressar do meu coração é gratidão a Ti, Deus. Como foi louvado não por aquilo que Tu faz, por aquilo que Tu nos dá, mas por aquilo que Tu é em nossas vidas. Pela Tua atitude, pelo Teu comprometimento, Senhor. Quando olha para multidões, Senhor, para nações, para gerações, e não recua diante daquilo que foi proposto ali na cruz do Calvário. É por isso que te louvamos, porque Tu é Deus, Tu é Senhor no céu, Tu é Senhor na terra. E a Ti, meu Deus, nessa hora a igreja se prostra orando a Ti, porque reconhece todo o Teu poder, todo o Teu senhorio sobre nossas vidas. Sem Ti neste lugar ou em qualquer outro, nada somos, Senhor. A caminhada é árdua, é difícil, Pai. Mas a Tua palavra diz que Tu é o nosso sustento, Tu é a nossa fortaleza, Tu é a nossa segurança. Por isso, Pai, nesta manhã recebe o meu louvor, a minha adoração individualmente. Mas como igreja, Senhor, te adoramos, te louvamos, te glorificamos. Meu Deus, toma o controle, a direção dessa igreja. Essa igreja é Tua, Senhor, e eu creio, como diz a Tua palavra, que passarás céus e terra, mas a Tua palavra não há de passar. Ela há de se cumprir em nossas vidas integralmente. E tudo isso é para a honra e para a glória
do teu nome. Perdoa nessa manhã os meus pecados, Senhor, as minhas falhas, a minha negligência, assim como também da tua igreja, meu Deus, que temos sido às vezes tão rebelde, tão incrédulo, tão resistente, que temos sido muitas vezes infiéis, se é voluntário ou involuntário, não sei, mas precisamos nesta manhã, Pai, nos colocar debaixo da tua dependência e da tua mão poderosa. Cumpre a tua palavra em nossas vidas e assim seja feita a tua vontade, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Agora, vamos começar fazendo mais uma vez esse cântico. Gostei desse cântico. Agora o diafragma ele fica bem quando você fica de pé. Você vai ficar um tempo bom sentado. E eu queria que você prestasse atenção nessa letra, nesse cântico. Às vezes você teve que olhar a letra para criticar, tirar algumas palavras que não são bem legais. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Louvo o Senhor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a honra e o louvor. Diga isso ao Senhor, abra o teu coração, querido. Se liberta nessa manhã, se solta. Tira as amarras, tira aquilo que tudo tem te prendido. Aquilo que não tem deixado você se alegrar, louvar o Senhor. Deixa a palavra nessa manhã entrar no teu coração. Os louvores do ato entrar no teu coração. Oh, Abandona Jesus, esse Deus e morre. Oh, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
vontade. Obrigado, Ministério de Louvor, presença da glória. Que o Senhor possa continuar fazendo com que vocês sejam verdadeiros adoradores, através da música, através do instrumento. E assim seja com todos os Ministérios de Louvor, das extensões, para a honra e glória do Senhor. Eu quero, nessa manhã, louvar a Deus, agradecer a Deus, por cada pastor desse ministério, pastora, diáconos, presbíteros, obreiros, cooperadores, amigos da obra do Senhor. Quero louvar a Deus desde aqueles que estão aqui no altar, até aqueles que estão lá no estacionamento, cuidando dos nossos carros. Certamente a bênção que eles recebem nessa manhã não será menor ou diferente da nossa. Talvez possa ser uma medida até sacudida, recalcada, transbordante, não sei, que quem sabe é o Senhor. Mas se for do meu coração, eles recebam uma medida transbordante nessa manhã. Aqueles que estão lá no estacionamento, aqueles que estão cuidando das crianças, não sei se estão, mas se tiver, receba do Senhor uma medida não recalcada, mas que seja transbordante para a honra e glória do Senhor. Amados, hoje é um dia de festa, e nós como igreja precisamos aprender a celebrar o Senhor, o Deus de glória, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus grande e poderoso no céu e na terra. E tem hora que nós fazemos do Deus que servimos ou do Deus que professamos um Deus tão pequeno, que na expressão que nós muitas vezes fazemos na igreja, não diz o tamanho, a grandeza, a bondade e a misericórdia de Deus que nós servimos. Precisamos ser extravagantes, irmão, na celebração a Deus. Precisamos ser melhores cada dia na celebração a Deus. Precisamos cada dia mais invocar e glorificar o nome do Senhor. Precisamos cada dia mais entrar definitivamente, não apenas no pensamento, mas de corpo e alma, na obra do Senhor. Esse é um ano que eu creio, e eu queria que você recebesse isso como uma palavra profética, saída do altar do Senhor. Esse ano de 2019 será um, e não sou eu apenas que digo, já ouvimos essa palavra aqui nesse altar, será um ano grandioso, extraordinário, para a comunidade cristã, fruto do Espírito. E se você recebe essa palavra, irmão, tenha fé, creia que Deus é Senhor, e Ele é galardoador, irmão, dos que o buscam e dos que o amam. Receba a palavra. Nós às vezes somos apáticos, somos muito pequenos diante da palavra ministrada, revelada do altar da casa do Senhor. E nessa manhã eu queria que você tomasse posse, se apoderasse, irmão, daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas às vezes louvamos um Deus tão pequeno, um Deus que não aparece absolutamente em nada do que fazemos ou do que queremos, irmão. E eu quero dizer que se nós invocarmos o nome do Senhor, buscar o Senhor, em tudo que fizermos, Ele está à frente, Ele está na direção para a honra e glória do Senhor. Esse é um ano de muito trabalho, irmão, de muita obra. Eu até dizia quinta-feira, me parece, que é muito bom nós chegarmos numa igreja onde está tudo pronto, preparado, não precisamos mais fazer nada, está tudo ok. Eu vou apenas usufruir daquilo que alguém fez para que eu chegue e encontre poltronas reclináveis, ar-condicionado ou climatizada a igreja, não importa, uma iluminação de primeiro mundo, e assim, mas quando fala que é para fazer obra, irmão, eu não quero nem saber. Eu me retiro. Eu queria nesta manhã pedir ao Senhor, não vou pedir a você, vou pedir ao Senhor que toque na estrutura do teu coração e tome posse, se apodere, irmão, daquilo que nós temos que fazer como igreja do Senhor. Vou dizer uma coisa para você. A igreja, ela tem a obra espiritual e tem a obra física, irmão. A obra física é nós arregaçarmos as mangas, olharmos para o que somos, para a titularidade do nosso tempo, dizer, Senhor, se for necessário, botar a mão no cimento eu vou pôr, se for para carregar ferro eu vou carregar, se eu for para isso eu vou fazer. Senão nós nunca vamos construir igreja, irmão, física, obra física, pensando que nós temos dinheiro,
que temos que fazer empréstimo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo para construir a casa do Senhor. Vai depender de mim e de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja não se traduz em número, irmão, se traduz em atitude, em comprometimento. Aí nós vamos fazer o que muitas igrejas grandes não podem fazer. Eu conheço uma igreja, não vou dizer o nome, que já tem 20 anos, um papel, projeto do papel, sabe, pastores? E até hoje não cavou um buraco sequer. Porque é fácil de projetar e colocar aqui no telão, mostrando para você, e trazer você para ofertar e dizimar. Mas que esse projeto ele está engavetado, nunca se vê uma máquina sequer furar um buraco. Mais uma coisa eu vou lhe dizer, abra sua mente e o seu coração. Eu quero desse aviso, porque está toda a igreja aqui reunida, aparentemente, através de sua liderança. E nós temos uma obra aí na frente para fazer. E essa obra depende de nós. Não depende de você, depende de nós para construirmos essa igreja. Não podemos, irmão, ver as crianças dessa igreja sem ter um lugar para ficar. Aliás, pastores, olha, vocês que não sabem, já perdemos, pastor Júlio, muitas famílias aqui nessa igreja. Porque eu trago meu filho, não tenho onde pôr, então eu não vou ficar numa igreja que eu não tenho um lugar para colocar meu filho. Porque criança precisa de ser cuidada. E quando levantamos, eu queria que você levantasse essa ideia junto comigo, irmão. Porque eu não estou construindo um palácio para mim. Estamos construindo um palácio para Deus. E glorificado nesse lugar será o nome dele. Mas se todos nós contribuirmos com uma pequena contribuição, não vai faltar dinheiro para essa obra. Você vai ser não um coadjuvante, ou uma pessoa que vem apenas para ver, para olhar, mas você vai ser participante, irmão, dessa obra. Você vai ser parte integral dessa obra e vai escrever nas páginas da tua história o que está sendo construído nesse lugar para a honra e glória do Senhor. E eu não quero ver ninguém sair dessa igreja, muito pelo contrário. Quero que você não passe dessa frente, olha, essa é a minha igreja. Essa é a igreja. Não quero que você diga assim, essa é a igreja que eu ajudei a construir, mas hoje eu não entro nela. Não posso entrar nessa igreja, ajudei a construir, não. Eu quero que você construa essa igreja conosco. E permaneça, irmão. Quero fazer o teu funeral nesse lugar para a honra e glória do Senhor. Ou seja, eu vou durar pelo menos 300 anos, né? Mas é isso que eu quero. Eu queria te dar esse aviso, porque eu preciso, como pastor da igreja, gerar isso no meu coração primeiramente, e depois no teu coração, para a honra e glória do Senhor. É uma obra, irmão, menor do que muitas casas que tem por aí. Qualquer casa é 300 metros quadrados, essa obra vai ser apenas de 250 metros quadrados. Ora, convenhamos, irmão, convenhamos. Para concluir, eu estive numa cidade chamada, é na saída que vai para Mato Grosso, eu creio, depois de Firminópolis, Goiás, São Luís de Montes Belos, me parece. É isso mesmo, alguém conhece, eu acho que é. E lá estive, pastor, visitando essa igreja, pastor Cláudio, pastor Júlio, olha aqui, pastores de extensões. É uma obra tão grande, irmão. Numa cidade de 70 mil habitantes, não só tem aquela igreja lá, mas eles construíram a igreja. Uma igreja, irmão, é uma coisa extraordinária, Aninha, que ninguém acredita na obra daquela. Eu fiquei até com medo, irmão, quando eu entrei, porque a grandiosa não tem coluna no meio. Um altar, uma coisa gigantesca, com cascata de água, irmão, caindo do altar, descendo. Claro que aquilo é um sistema muito caro. Mas a gente parece que está dentro de um paraíso, irmão, coisa extraordinária. Uma cidade com 70 mil habitantes, e nem os 70 mil habitantes não pertencem àquela igreja. E aquela igreja foi construída, sabe por quê? Eu conversei com o pastor com fé, com ousadia, com coragem, com contribuição de dízimo e oferta dos irmãos da igreja. Agora uma obra de 250 metros quadrados, irmão, nós vamos aqui ficar mendigando, não vamos. Se você tiver fé, utilizar a tua fé com atitude, nós vamos ver a obra de Deus acontecer, vamos ter um lugar mais confortável para nossas crianças, para a mamãe amamentar, porque igreja que tem criança nascendo, glória a Deus por isso, glória a Deus. É sinal que os homens estão perfeitos, as mulheres estão perfeitas, estão sadios, estão produzindo, estão multiplicando, frutificando. Isso é a igreja do Senhor. Aqui a gente tem visto pessoas nascer, serem batizadas, crescer, noivar, casar, ter filho. É isso, você é apático, glória a Deus. Glória a Deus, irmão.
Obrigado, Jesus. Mas abra a sua Bíblia rapidamente. É um dos capítulos maiores do livro de Lucas. Já no finalzinho, capítulo de número 22. Mas se formos olhar para esse capítulo com lupa, nós vamos ver tanto, mas tanta coisa nesse capítulo da Bíblia, irmão, que nos leva ao ensinamento para nunca mais nós sermos os mesmos. É algo extraordinário esse texto para chegar à ceia do Senhor, para podermos descer e ir à mesa do Senhor que está posta nessa manhã. Primeiro, esse texto bíblico tem plano, tem pacto, tem traição, tem prisão, tem morte, tem tudo nesse texto que você possa imaginar, irmão. Começa o capítulo 22 de Lucas falando de quê, irmão? Da preparação, do plano terrível para matar Jesus. Mas não era o primeiro plano para se matar Jesus. Mas esse texto começa, Lucas 22, exatamente dizendo que aqui havia um plano para matar Jesus. Ou seja, Jesus já estava condenado, iria morrer, porque os seus algozes, aqueles que queriam a morte de Jesus, iriam fazer tudo para matá-lo. E nós vamos ver no decorrer desse texto bíblico, que isso leva à morte do Filho de Deus. Temos um pacto de traição. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você que é Papa Mike, que é Papa Charlie, que é investigador, o pior bandido de todos, é o pior bandido de todos, é aquele que trabalha contigo e dá o serviço para o bandido. Você prepara tudo, você organiza tudo, mas quando você chega no local para realizar a operação, seja ela de que ordem for, lá você não encontra ninguém. Se é um lugar onde tem muito traficante, você não vai encontrar um traficante. Se é um lugar onde há prostituição, você não vai encontrar uma prostituta naquele lugar. Porque aquele que está do teu lado, ouvindo como é que vai desenvolver a operação, como é que vai ocorrer, já deu o trabalho, já entregou o trabalho nas mãos da bandidagem. Não é assim, pastor Júlio? E você passa a enxugar gelo, numa expressão que se ouve muito. Esse é o pior dos bandidos. E aqui no meio do grupo de 12 de Jesus, está nesse texto, nesse capítulo da Bíblia, e outros também. Entre os 12 tinha um que estava traindo, ou seja, compactuando com aqueles algozes para traí-lo e prendê-lo, ou prender o Filho de Deus. É algo que me chama muita atenção, porque se nós olhássemos para esse texto no dia de hoje, ele estaria no centro da Lava Jato, para se apurar esse plano de morte de Jesus, esse pacto de traição para prendê-lo Jesus, enfim, para levar Jesus a ser preso nesse texto, como está lá no verso 47, acerca da prisão de Jesus. Houve uma trama, irmão, houve um enredo, houve uma história, houve uma preparação diabólica para chegarmos ao Filho de Deus. E diz a Bíblia, eu acho tremendo isso, irmão, do 7 ao 22, olha o que diz, ou ao 20 diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?
ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram com Jesus e lhes disseram, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino do Senhor, ou o reino de Deus. Eu fico olhando aqui, querido, para a situação de Jesus, que era o Filho de Deus. Saber de tudo que estava armado, ele conhecia os seus algozes, conhecia o seu discípulo chamado Judas Iscariotes, era de seu relacionamento próximo, e de repente Jesus se vê nessa trama diabólica, algo terrível que está registrado nesse texto da Bíblia. Imagine nós que não temos o conhecimento, não temos a graça e o poder do Filho de Deus, diante de uma situação como essa. Quem escapará? Ou quem escaparia? De uma situação tão bem tramada, algo que parece, aos olhos do mundo, muito bom, quando sabe que o inimigo está sendo um instrumento para prender alguém que você também não gosta, que também não quer que esteja no seu meio. E aqui Jesus vivia esse drama, algo terrível, mas com a capacidade, com a graça de Deus sobre o filho dele. Jesus ainda se prepara, manda preparar a Páscoa, a última das Páscoas que ele participa, exatamente com aqueles 12. Lá estava aquele que era, vamos dizer assim, o mentor do pacto diabólico de trair o Filho de Deus. Me chama muita atenção, porque Jesus avisa aqui por 2 vezes, que aquele que seria o seu último momento com seus discípulos, e nunca mais, eu acho tremendo isso, seria seu último momento com eles, e nunca mais ele beberia do cálice, até que se cumprisse, ou viesse o reino de Deus. O que eu quero nessa manhã, primeiro levar a uma consciência, não apenas na mente, mas no meu coração, uma certeza, de que a Santa Ceia do Senhor não é um culto normal, irmão, não é. É algo extraordinário, que extrapola a liturgia de qualquer culto e nos leva a essa certeza de que para chegarmos a esse momento da mesa, se tem todo um drama envolvido nesse contexto. Primeiro, quando Jesus se reúne ali no cenáculo com os seus discípulos, talvez você venha à igreja de manhã e quer apenas ser espectador desse momento. Não tem noção do que está acontecendo com a tua vida, não tem noção do que aconteceu na vida do Filho de Deus para chegarmos a esse momento. E Jesus, nessa manhã, Ele não quer que você seja apenas um espectador desse momento, mas seja participante desse momento. Entre com todo o desejo do teu coração de fazer parte desse momento do corpo e do sangue de Jesus, porque o discípulo, querido, embora estivesse ali reunido e ali sairia um pacto de traição, Jesus não quis e nem jamais compactuou de que eles fossem apenas participantes, espectador daquele momento. Jesus pega o pão, entrega para que eles comessem. Jesus pega o vinho e entrega para que eles bebessem.
Então eles estão participando direto daquele momento com Jesus. Jesus tinha prazer nisso. Essa manhã de Santa Ceia não é para nós ficarmos aqui, irmão, alheio o que está acontecendo. Por isso que você tem que entrar lá na tua profundeza de alma e conversar com Deus da tua maneira, do teu jeito, e perguntar se esse momento, o que representa para você no mundo espiritual. E aqui eu fico vendo a participação dos discípulos, integram a mesa ou a Santa Ceia do Senhor, como está aqui escrito, e fazem daquele momento um momento histórico registrado em todos os evangelhos, para que nós hoje pudéssemos fazer parte dessa Santa Ceia do Senhor. E eu fico olhando, querido, Jesus ensina exatamente aquilo que nós devemos ouvir e aprender nessa manhã através da palavra. Que a ceia, irmão, ela tem em primeiro lugar um caráter profético. Se você observar o que Jesus fala acerca da ceia, nós vamos entender que é uma revelação de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele falando em Gálatas, ele fala que a Santa Ceia do Senhor, ele recebeu por revelação de Deus. Ora, parece-me até que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, capítulo 11, ele estava lá na mesa junto com Jesus, participava daquele momento na mesa com Jesus. Mas ele mesmo diz que o que eu recebi do Senhor, demonstra que ele não estava presente naquele momento, mas ele entendeu e compreendeu, e por revelação, como sendo um ato profético de Deus na vida de Paulo, e Jesus também libera isso, ele diz que recebeu do Senhor, o que também vos ensino nessa manhã, ou ensinei, que Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. Então eu fico olhando aqui o caráter profético anunciado, que era exatamente onde nós temos que prestar atenção acerca do que Jesus fala nessa palavra, é que ele estava anunciando a sua morte. Ali ele estava revelando para os seus discípulos que iria morrer. E nós podemos observar que não foi diferente. E ele diz, a minha morte é sacrificial, e a sua volta, o seu estabelecimento do reino de Deus, fica, de uma vez por todas, estabelecido no caráter espiritual da realização ou da celebração da ceia do Senhor. Nós às vezes nem pensamos, quando participamos da ceia, que isso levou o Filho de Deus ao sacrifício perfeito. Foi uma morte sacrificial para que chegássemos aqui hoje participar do cálice do corpo de Jesus. Não foi algo qualquer. E ele disse, essa ceia devemos sempre fazer, e que eu quero que vocês lembrem-se de mim. E parece aqui que Jesus estava vivendo um momento melancólico, não. Ele não estava vivendo um momento melancólico quando ele diz que nós temos que fazer isso em memória dele. Ele estava dizendo o seguinte, eu não quero que vocês lembrem de mim de outro jeito. Me lembre-se de mim na morte, na minha morte. Porque lembrando-se de mim da minha morte, vocês vão saber que através da minha morte, vocês tiveram uma vitória completa ali na cruz do Calvário. Mas muitas vezes, quando viemos para a Santa Ceia, nós viemos para a Santa Ceia, nós não temos essa noção de que a Santa Ceia do Senhor é apenas muito bonita, uma mesa bonita, com cálice, com suco de uva, com pão, mas jamais ligamos isso, ou esquecemos de ligar a morte vicária, sacrificial de Jesus ali na cruz do Calvário. Foi algo terrível. E a Bíblia nos ensina que quando chegarmos aos céus, irmão, cremos que iremos ser junto com Jesus para cumprir a sua palavra. Se você for ao livro do Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, você vai ver uma revelação de Jesus tremenda através de João. Eu acho lindo quando ele fala isso, no capítulo 19, verso 9, que nós vamos ter a oportunidade, como dizia Heloísa, nós estamos aqui preparando para isso. E é extraordinário saber, veja o que diz a Bíblia. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus.
Precisamos ter essa certeza, irmão, que isso não é um ato tão simples como imaginamos, ou como queremos fazer, ou como queremos que seja realizado. Esse é um culto que eu tenho como extraordinário na presença de Deus, onde nós podemos ligarmos a terra aos céus e declarar: hora vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque a tua igreja se prepara, ela se atavia, e se nesse momento eu tenho certeza, se Jesus voltasse, certamente ele encontraria uma igreja vivendo um tempo glorioso, um tempo de paz, um tempo de graça, onde já colocamos nosso joelho no chão, pedimos perdão a Deus, e eu tenho certeza que Deus encontraria uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Querido, na ceia do Senhor devemos meditar no sacrifício perfeito dele. Devemos também pensar na volta de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nos chama a atenção para as catástrofes, para as mortes prematuras. É algo acontecendo de norte a sul desse país. Parece até que morte não acontece em Brasília, mas acontece também. Você veja, quando nós olhamos, não bastasse mais de 300 pessoas que foram ceifadas, sem saber o porquê, a razão daquilo tudo, porque não deu tempo. E quando nós falamos que Jesus está voltando e ele virá como ladrão ou como relâmpago que se move no Oriente e vai para o Ocidente, o mundo aí fora rejeita, não quer ouvir essa palavra não é para mim, não, Jesus não está voltando. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando e até hoje não voltou. Mas pode voltar ainda hoje. Aquelas 300 e poucas pessoas, eu já disse aqui, jamais estavam esperando a volta de Jesus naquele dia, jamais. Com algumas exceções, alguns vídeos são verdadeiros ou não, tinha pessoas que parece que já sabiam que estavam se despedindo daquilo. Aqueles 10 jovens que morreram ontem ou anteontem, ali no centro de treinamento do Flamengo, jamais imaginariam eles que naquela noite ou naquela manhã de ontem ou anteontem, iriam ser ceifados por um incêndio que não sabe até hoje como começou, apenas algumas insinuações, como começou aquele incêndio que levou a um sofrimento de várias famílias, e 10 jovens que sonhavam, que tinham um plano, que tinham um foco, que tinham um desejo, foi prematuramente anulado, tirado do nosso meio, do meio dos seus familiares, sem ter direito a dizer: ô Senhor, me dá uma oportunidade. Jovem de 12, 13, 14, 15 anos. Então, queridos, quando a gente vem para a Santa Ceia do Senhor, vinha fazendo esse questionamento no teu coração, na tua mente: meu Deus, se tu volta hoje, como é que eu estou? Se tu voltar hoje, como é que tu vai me encontrar? Ou como é que eu vou ter um encontro contigo? Nós, às vezes, diante de tanta luta, não paramos para pensar nisso. Então, a Santa Ceia do Senhor, eu entendo que há um propósito de Deus, que é exatamente a comunhão. Se você observar, no versículo 17 desse texto, que nós lemos em Lucas, nós vamos entender o que Jesus fala. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. É tão bom quando eu vejo a igreja reunida nessa manhã, que somos capazes de pegar um cálice um para o outro e dizer: olha, meu irmão, nós temos uma comunhão, nós temos uma aliança, nós temos uma certeza que no dia nós vamos morar juntos no céu. E essa comunhão, ela não nasce lá, ela nasce aqui. Essa ligação não pode ser feita no céu, quando lá chegarmos ela tem que ser feita aqui. E para isso é necessário que nessa manhã, irmão, deixe os ressentimentos, deixe os problemas de lado, deixe a dificuldade que você tem enfrentado. Muitas vezes não dá para entender que nós entramos na igreja, e eu não estou dizendo que nós somos dodói porque não falo com ninguém, não falo com ciclano, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Isso não é um pedido do pastor Braga, isso é uma determinação de Jesus. Precisamos ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos gozar de salvação eterna.
Verso 17 nos mostra isso, e quando eu faço essa troca de cálice contigo, eu estou exatamente a te dizer, olha, meu irmão, eu tenho uma comunhão contigo, e eu quero morar no céu contigo, para a honra e glória do Senhor. Jesus senta-se com seus discípulos, aqui nesse texto que a gente pode ver, e come do mesmo pão, e bebe do mesmo cálice. É isso que me chama a atenção no Filho de Deus. Quando temos ali um copo diferente dos demais irmãos, que é servido, é apenas simbolizando aqui a Santa Ceia do Senhor, uma taça, não sei como é que chama isso, entendeu? Está ali, que é de prata, não sei de que é. Então, há uma diferenciação do cálice que você usa. Mas é apenas não para colocar o pastor ou o celebrante numa posição de destaque, com cálice de prata na mão, não é isso, porque nesse momento aqui, nós temos que olhar para o exemplo de Jesus, ali os 12, e ele não foram diferentes de ninguém, todos se estavam àquela mesa, eram iguais. Jesus comeu do mesmo pão, participou do mesmo cálice. Portanto, nessa manhã, querido, nós queremos participar do mesmo pão e do mesmo cálice para a honra e glória do Senhor. A Santa Ceia, irmão, é um momento de gratidão, porque, como diz a própria palavra, Jesus, ele não foi aquele homem aqui na terra que esquecia de dizer ao Pai, Senhor, graças eu te dou. Como filho de Deus, não precisava talvez dizer isso, mas era necessário ele reconhecer que aqui estava num plano terreno, e como filho de Deus, precisava ser grato a Deus, ao Pai, por aquilo que estava acontecendo, e ele dizia, graças eu te dou. Ou, dando graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Eu acho tremendo, quando Jesus se coloca nessa posição, não de apenas de uma pessoa humildemente, sem saber o que estava fazendo, por que estava fazendo. Então, a gente confunde algum tipo de humildade, entendeu? Em ser bobo, não é isso, a humildade que nós podemos observar nesse texto de Jesus, essa humildade boba que todo mundo faz de mim o que quer, tudo que fala eu aceito e assim vai ser, não é assim. Humildade é poder você estar num plano que não é nem inferior nem superior a ninguém, todos nós somos iguais aqui nessa manhã para a honra e glória do Senhor, é assim que Deus quer. Eu fico olhando quando ele diz, a ceia não é um ritual qualquer, irmão, mas e eu entendo isso, é algo que gera em nós comunhão, amor entre os irmãos, e um louvor precioso a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele continuará sendo na minha e na sua vida, para a honra e glória do Senhor. Jesus poderia ter rejeitado tudo isso, mas não rejeitou, Ele preferiu ir até o fim. Toda vez que se ama, devemos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo, pregando aos Coríntios, no capítulo 11, verso 26, ele nos leva essa lembrança, que daqui a pouco estaremos falando, e já vou descer, para a gente poder lembrar disso perfeitamente. E diz ele, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. É um momento muito forte, extraordinário para a igreja, porque se eu não me levar a essa convicção, que quando eu estou participando da ceia do Senhor, eu estou vivendo um momento que o próprio Filho de Deus viveu e experimentou, e ele deixou essas palavras como ensinamento para o seu discípulo. Isso teria que ser retratado, ou teria que ser textualizado para os dias de hoje. Jesus, ele não abriu mão daquilo que foi determinado pelo Pai, ele vai até o fim dessa jornada, embora sabendo que iria passar por um dos piores sacrifícios da sua história terrena, que era a sua pregação ali na cruz do Calvário. Ele não se deteve, ele não recuou, muito pelo contrário, ele foi suficiente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, para morrer na cruz por mim e por você, sem pedir nada em troca. Este sim é o amor que nós podemos dizer que é o amor incondicional, independente de saber ou conhecer pelo nome. Eu acho seria muito bom que fosse assim, e aqui eu posso fazer uma comparação, talvez distante, quando alguns ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que não julga os processos pela capa. Parece brincadeira. Mas aqui Jesus não julgou
nenhum de nós por quem era filho, se era filho do rei ou não rei. Jesus não nos julgou dessa maneira. Jesus olhou para nós e disse: olha, eu vou morrer por vocês. Aqui eu creio verdadeiramente que Jesus não olhou o nome de ninguém. Ele só disse: eu vou morrer por essa humanidade, independente daqueles que pecaram, fizeram pecados enormes, ou pecados menores ou maiores, não importa. Eu tomei uma decisão em obediência ao Pai, que vou morrer por essa humanidade, independente do que seja. Isso é algo que me chama a atenção nos dias de hoje. Quem de nós estamos sujeitos hoje a pagar um preço tão alto e tão caro para viver esse tempo tão difícil, irmão? Então eu quero nesta manhã te convidar a você fazer parte desse encontro com o Senhor, mas que você pudesse refletir acerca do que é fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Um momento tão precioso na história bíblica que nos leva a crer que só Ele poderia tomar uma decisão tão difícil de dizer que naquele dia em que tomou o pão dando gratidão a Deus, partiu e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, e fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Portanto, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele diz: eu quero que vocês sejam participantes. Eu vou pegar o pão e vou dar e vocês vão comer. Eu vou pegar o cálice, eu vou dar e vocês vão beber junto comigo. Isso é extraordinário. Então, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus conhecia todo o processo que estava armado contra ele, para que ele viesse submeter a morte de substituição ali na cruz do Calvário por mim e por ti. Eu não sei se nós merecíamos isso, mas a própria Bíblia já diz que nós não merecíamos, foi por amor. E muitas coisas eu posso fazer por você sem você merecer, ou você fazer por mim sem que eu mereça. Mas, ao fazer, você faz por amor.